Olá, olá, nobre causídico, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa live número 174. Por 174 lives eu estou aqui presente com vocês no YouTube para falar sobre um ponto prático da advocacia criminal. Se é a sua primeira vez aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Mário Guarnieri, eu sou advogado criminalista, atuo na área há mais de 13 anos e tenho esse projeto aqui para ajudar advogados a entenderem a prática da área criminal para atuarem com total segurança. E o reflexo disso é maiores honorários para esse advogado que atua com segurança, uma fixação no mercado como autoridade e todo o ganho que ele vai ter ao entender a prática para atuar com segurança, tomar as melhores decisões e conseguir decolar na carreira. Esse é o intuito aqui. Portanto, sejam bem-vindos à nossa live número 174. Hoje eu separei um tema bem especial para a gente conversar, mas antes eu preciso dar alguns recados. Primeiro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, já ativa o sininho das notificações. Toda vez que eu subir um vídeo novo aqui ou agendar a nossa live, que eu faço sempre terça e quinta às 20 horas e 17 minutos, você vai ser avisado ou avisado. Então, muito importante, já se inscreve no canal e aperta no joinha, deixa o like. Outro recado importante, eu vou fazer um treinamento gratuito, vou subir aqui, tá? Aqui, ó, treinamento gratuito, tá? O link para se inscrever nesse treinamento gratuito tá na descrição do vídeo. Tá? Na descrição do vídeo você vai clicar em mais, vai expandir a descrição do vídeo, vai ter um link em destaque para você fazer parte, participar desse treinamento aqui, tá? É um treinamento gratuito, eu vou fazer ali nos dias, ó, 16, 18, 20 e 22 de setembro, tá? Tá aqui, treinamento advocacia criminal na prática, 100% online, gratuito, não precisa pagar nada. E além das aulas, são 3 aulas aprofundadas e mais uma aula extra de resolução de caso prático, eu vou te entregar também material PDF, modelo de peça, mapa mental, tudo para você ter um conhecimento profundo na área. Então não perde tempo, já clica no link que está em destaque aqui na descrição do vídeo, faz a sua inscrição e, muito importante, depois de confirmar os seus dados, é muito importante que você entre para o grupo do WhatsApp. Professor, por quê? Porque é lá que nós vamos entregar o material PDF. Por uma questão de segurança, a gente encaminha lá. Só os administradores do evento podem falar. Não é um grupo aberto onde todos podem falar, só os administradores. E para que você tenha acesso ao material, você tem que estar dentro desse grupo, porque os administradores, né, eu e minha equipe, vão mandar lá todo o material PDF. E se você não tiver nesse grupo do WhatsApp, você não vai receber. No outro evento, nós tivemos vários alunos com esse problema. Ah, professor, não recebi o material. Não está no grupo do WhatsApp. E eu sempre digo e reforço, entre para o grupo do WhatsApp. É lá que você vai receber todo o material do evento. É lá que você vai receber o material PDF, o modelo de peça, o link para poder assistir às aulas, tudo vai ser por lá. Então, não deixa de se inscrever e entrar para o grupo do WhatsApp, certo? Dias 16, 18, 20 e 22 de setembro. Então já para agora que você está fazendo, clica ali, preenche seus dados, é rapidinho, põe o seu nome, seu e-mail, entra para o grupo do WhatsApp e volta para a aula aqui. Combinado? Bom, já então, recados dados, eu espero que você siga esses passos para que a gente possa continuar. Deixa o seu like aí no vídeo e vamos para a nossa aula hoje. Bom, qual é o tema que eu separei para a gente trabalhar na aula de hoje, que é um tema em alta, e a gente vai construir juntos aqui. Ausência de fundadas suspeitas, tá? Esse tema aqui é um tema muito debatido, principalmente, sabe em qual delito? Tráfico de drogas. Então, no tráfico de drogas, tráfico de drogas, deixa eu ver se tá, vou aumentar um pouco, né? Peraí, deixa eu aumentar um pouco aqui. Isso, acho que fica melhor assim para enxergar, né? Aí, pronto. Ausência de fundadas, tráfico de drogas, tá? O tráfico de drogas é um crime que comumente você vai notar a presença dessa tese. É uma tese que você vai trabalhar com profundidade no tráfico de drogas, tá? Não que outros crimes também não aceitem. Vou dar outro exemplo aqui. Posse ilegal de arma de fogo. É um delito também que pode ter essa tese aí
como tese principal dentro do processo, posse ilegal de arma de fogo. E aí o que você, olhando para essa conjuntura aqui, o que você precisa ter em mente para você poder fazer nesse processo? O que você precisa ter em mente? Quando eu falo em ausência de fundadas suspeitas, tem uma questão muito importante que a gente precisa diferenciar. E aqui eu quero que você preste muita atenção. Então eu tenho aqui abordagem ou busca para depois flagrante. Essa tem que ser a ordem quando você olhar para o caso. Então, houve uma abordagem ou uma busca e o flagrante foi constatado depois dessa abordagem ou dessa busca. Agora, quando eu tenho essa fórmula aqui, flagrante, que vai combinar com a prisão do cliente, aqui, veja que se a pessoa está em flagrante, eu não vou falar sobre ausência de fundadas suspeitas, porque, gente, tá ali. Por exemplo, vamos dizer assim, ó, tem muito aluno que fala assim, professor, a guarda municipal prendeu meu cliente. Eu já vi aula sua falando que a guarda municipal não é competente para fazer o policiamento ostensivo, para prender o meu cliente. Então já vou tascar ali a ausência de fundadas suspeitas. Só que, meu querido, minha querida, quando eu falo em flagrante, veja que qualquer do povo pode prender. Repito aqui, eu sempre com muito cuidado, muito respeito à guarda municipal. Não que eles são qualquer um, tem a sua hierarquia. Né? Discute-se muito essa questão da possibilidade ou não de policiamento ostensivo. Os tribunais superiores entendem que não, que eles não têm autonomia para fazer o policiamento ostensivo, usurpar a função da polícia militar. Não tem essa função. Mas veja que o flagrante, se qualquer um pode fazer a prisão em flagrante, polícia e guarda municipal também. E aí, por exemplo, quando a guarda municipal está passando e vê o seu cliente vendendo droga, entregando a droga para alguém. Imagina, passou lá, seu cliente está entregando a droga na mão de alguém. E aí, é flagrante. Eu não vou discutir se ele tem fundado suspeita ou não. Tá ali, tá olhando, tem flagrante. Agora, quando parte de uma abordagem ou uma busca para depois se constatar o flagrante, que é a fórmula que você precisa observar, aí sim vai se entrar na discussão do mérito da ausência ou não de fundadas suspeitas. Tá? Então, primeiro ponto que a gente precisa observar. E aí, você vai verificar nessa questão da abordagem aqui, ó. O que você vai verificar? Deixa eu colocar aqui. Você vai colocar aqui, ó, busca pessoal, busca veicular, busca domiciliar, abordagem em via pública. E aí, desses atos de busca pessoal, de busca veicular, de busca domiciliar e abordagem em via pública é que se vai evoluir para um posterior flagrante. Tá? Então, eu tenho abordagem ou busca que vai culminar com flagrante. Se esse é o seu caso, se é exatamente isso que aconteceu no seu processo, opa, beleza, ok, positivo para analisar um possível ali discussão sobre ausência ou não de fundadas suspeitas, perfeito? Isso tem que ficar muito claro na sua cabeça antes de trabalhar essa tese. Tá? Agora, se eu tenho esse segundo ponto aqui, que é um flagrante e posterior prisão do seu cliente, infelizmente eu não vou discutir ausência ou não de fundadas suspeitas. Tá bom? Não vou discutir. Tá. E agora vamos partir do pressuposto que o seu caso é esse primeiro aqui. Deixa eu inverter a ordem aqui, para a gente trabalhar melhor. Então vamos partir do pressuposto que o seu caso aconteceu exatamente isso aqui. Abordagem ou busca. E a partir dessa abordagem ou busca é que culminou com flagrante e posterior prisão do seu cliente, caminhamento para custódia, enfim, etc, etc, etc. Professor, o que eu devo olhar? Você deve olhar a motivação
para o ato. Você vai olhar a motivação, o que levou, qual é o fundamento, a justificativa apresentada para que fosse realizada a busca pessoal, a busca veicular, a busca domiciliar, a abordagem em via pública. O que motivou os policiais, quem efetuou a prisão, a fazer? Professor, onde que eu encontro essa motivação para o ato? Simples, depoimento dos condutores. Lembrando que os condutores, quem efetuou a prisão, eles vão ter que, no depoimento, quando fizerem os esclarecimentos na delegacia, vão apresentar quem está preso ao delegado de polícia. Essa prisão vai ser formalizada através do auto de prisão em flagrante e a partir da lavratura do auto de prisão em flagrante é que se vai constatar ali qual foi a motivação. E o próprio policial ele vai falar. Estávamos em policiamento ostensivo quando avistamos fulano de tal, por exemplo, em atitude suspeita, correu para tal lugar, isso levantou uma séria dúvida sobre a conduta dele e a partir daí nós decidimos fazer a abordagem. E aí que é um ponto crucial e importante, vou até destacar de vermelho. Que é algo muito importante. É aqui que está a chave para você trabalhar. É aqui. Exatamente na motivação apresentada para a realização do ato é que está a chave para você trabalhar a tese de ausência de fundadas suspeitas. Então, são 2 passos, então, vamos lá. Você vai primeiro verificar esse primeiro aqui, tá? Se houve essa linha aqui, a abordagem ou busca para depois o flagrante, cheque, ok. E depois você vai olhar para a motivação dada para a força policial para efetuar essa prisão ou essa busca do seu cliente. E vai estar na onde? Depoimento dos condutores. Aqui tá a chave para você entender se você vai poder trabalhar ou não essa tese, tá? E aí, olhando para a motivação, para o depoimento dos condutores e a explicação deles, por que efetuaram essa prisão, essa busca para depois culminar com a prisão, olhando para essa justificativa é que você vai decidir se você vai utilizar ou não essa tese de ausência de fundadas suspeitas. E aí, o que eu quero passar aqui pelas justificativas que mais vão ser apresentadas quando você pegar um caso prático, são as razões que a força policial apresenta com recorrência. Tá? Esses motivos aqui que eu vou te apresentar, eles são lançados com frequência, com recorrência pela força policial para justificar uma abordagem. E eu quero também passar com você como é que você vai se posicionar. Primeiro de todas, denúncia anônima. A denúncia anônima, vocês estão carecas de saber que isoladamente não valida a busca ou abordagem, tá? Isoladamente ela não vai corroborar. Porque a polícia pode falar o seguinte: nós recebemos informações de que lá estaria acontecendo compra e venda de entorpecente. Ao chegar lá, adentramos ao imóvel para averiguar a denúncia e constatamos que de fato lá tinha droga. Veja que uma etapa precedente muito importante não foi cumprida. Se esse passo a passo, esse cenário, né, fático aconteceu dessa maneira, saiba que ali você tem uma tese para trabalhar ausência de fundadas suspeitas. Porque o que a força policial deve fazer diante de uma denúncia anônima? Quando recebe a informação de que determinado crime está acontecendo. A própria jurisprudência exige que haja uma averiguação prévia, montar uma campana ou fazer o acompanhamento para validar essas informações. Para validar se de fato essa denúncia que foi recebida, ela é verídica. Ela faz sentido, ela tem razão de existir. Não pode, com base na denúncia anônima, já diretamente deflagrar a abordagem, a busca pessoal, a busca veicular,
a busca domiciliar. Não pode. Tem que ter essa campana. Tem que ter essa averiguação prévia. Agora, pode ser também que a força policial informe que nós estávamos fazendo uma investigação. Isso aqui é bem possível acontecer. Então, nós temos ali uma investigação ou a informação do setor de inteligência. Isso aqui acontece muito, tá? Então, a informação, ela chegou através de uma investigação, uma informação do setor de inteligência que ali estaria ocorrendo. Como o advogado ele deve se posicionar frente a essa informação do setor de inteligência? De fato, se há uma informação do setor de inteligência, pressupõe que tem uma investigação para chegar até o seu cliente. Mas aí, qual é a primeira providência que você tem que tomar? Olhar para o processo e ver se existe isso aqui, ó. Relatório da investigação. Tem que procurar, saber entender e solicitar o relatório da investigação. Por quê? Quando é lançada essa justificativa e percebe-se, constata-se a olho nu que é uma justificativa que não tem fundamento, que na verdade não tem nada de investigação, não tem nada de setor de inteligência, só jogar essa informação para convalidar o ato. Então, o que vai acontecer na prática? Se não há esse relatório, se esse relatório não é encartado, discriminando exatamente como ocorreu a investigação, por que o seu cliente é alvo dessa investigação e por que ele está sendo investigado. Se isso não é feito, se esse relatório não é encartado nos autos, ali fica claro a ausência de fundadas suspeitas. Fica claro que essa informação ela foi jogada no processo. Fica claro que essa informação ela é inverídica. E você tem que ter muita atenção para, durante a instrução, você tem a fase lá do artigo 402 do CPP, diligências complementares. Só o que é diligência complementar? O juiz ele pergunta se está faltando alguma prova, alguma perícia, algo que esteja faltando no processo, vai indagar as partes se vão requerer. Eu sugiro que você, já desde a defesa prévia, lá no tráfico ou na resposta à acusação, na posse ilegal de arma de fogo, vai depender do rito, desde a primeira defesa, já aponte e requeira a juntada desse relatório de investigação, para de fato falar o que está acontecendo ali, se de fato há uma investigação. Então você vai olhar para o depoimento dos condutores, os condutores vão falar essa informação, e aí você vai requerer dentro do processo que seja oficiado à Polícia Militar, ao setor responsável pelo batalhão e pelos condutores, para que informe e remeta ao processo, aos autos, o relatório da investigação mencionada pelos condutores. E aí, diante desse cenário, você vai aguardar. Você vai requerer a produção dessa prova e vai aguardar. Se nada for encartado nos autos, se nenhum relatório de investigação ou relatório do setor de inteligência for juntado nos autos, quer dizer o quê? Não tinha investigação. Não tinha ali qualquer investigação prévia para autorizar essa medida tomada pela força policial. Aí eu tenho ausência de fundadas suspeitas? Com certeza. Não há dúvida da ausência de fundadas suspeitas. Tá? Não há dúvida sobre isso. Então, nesse sentido, é importante você ter muita atenção à produção dessa prova. Ter muita atenção para fazer o seu requerimento e solicitar ao juiz que oficie ao órgão competente para que informe ou remeta para que seja encartado nos autos esse relatório. É crucial, é crucial, é crucial. E um outro ponto importante também, dentro dessa conjuntura, tem uma outra tese importante, que é a questão de fuga ao avistar a viatura da polícia.
E eu tenho que dizer que sobre essa aqui, ó, esse tema era pacífico de que, uma vez ocorrendo a fuga ao avistar a viatura da polícia, por si só não era um fundamento idôneo, apto a autorizar a abordagem desse indivíduo. Não era. Contudo, observe-se uma mudança do entendimento do STJ e uma inclinação a, se olhou a polícia e se correu em atitude suspeita, autoriza a polícia a abordar esse indivíduo e ali, se encontrar com ele, prendê-lo em flagrante. É claro que a análise e o controle jurisdicional vai ser feito posteriormente pelo juiz da causa, para ver se tudo aconteceu de uma maneira adequada, mas tem essa inclinação do entendimento mais atual do STJ a permitir que isso aconteça e afastar o entendimento antigo, que já era consolidado, de que fuga ao avistar a polícia não constitui fundamentos suspeitas. Hoje já há essa mudança nesse entendimento, tá? Então, fica atento a isso, porque se o seu cliente correu ao avistar a polícia, é uma tese que era consolidada e já não é mais. E aí, se você tem essa situação, pode ser que a sua tese de ausência de fundadas suspeitas fique prejudicada. E aí você não vai conseguir trabalhar ela porque há essa mudança do entendimento do STJ, tá? Bom, outro ponto importante que eu quero falar com vocês é sobre a audiência. A audiência de instrução, tá? Faltou um C aqui. Audiência de instrução. O que acontece na audiência de instrução? Você precisa, ó, ratificar a ausência de fundadas. Você precisa ratificar a ausência de fundadas suspeitas. Quem que vai ratificar a ausência de fundadas suspeitas? É você, obviamente, mas através de uma pergunta feita aos condutores. Então é importante, desde a defesa prévia, desde a resposta à acusação, se você verificar a possibilidade de trabalhar essa tese, você vai trabalhar. Mas já rola os condutores como suas testemunhas. E você vai insistir na oitiva delas. Obviamente que o Ministério Público vai ouvir. Obviamente que o juiz vai querer ouvir, porque são as pessoas que prenderam o seu cliente. Então não tem como continuar o processo sem ouvi-las, para entender o que aconteceu. Mas, para que você fique com elas também, a possibilidade de ouvi-las e insistir na oitiva caso o Ministério Público desista, é bom que você arrole também como suas testemunhas. E na audiência de instrução, você vai formular perguntas para os condutores para ratificar o motivo e a razão que levou eles a realizarem a abordagem e posterior prisão do seu cliente. Você vai olhar para o depoimento, lembra que eu falei para vocês aqui, ó. A motivação para o ato está no depoimento dos condutores lá na unidade policial, tá? Então, aqui, o depoimento dos condutores é a motivação para o ato. Então, você vai lá na audiência ratificar perante esses condutores, lendo o que eles falaram lá na unidade policial. Por quê? Se você abre muito, essa pergunta eu gosto de fazer, é uma pergunta fechada. Pergunta aberta é aquela que você responde pergunta aberto, e a testemunha responde o que quer, e a fechada você pede para corroborar um ponto que já foi dito nos autos. Então você pode, de maneira cordial, e não, veja bem, aqui nesse momento, não provoca embate direto com a testemunha. Tem advogado que fala assim, havia fundadas suspeitas para fazer abordagem e tal, causa aquele transtorno, aquele caos, sem necessidade. A testemunha naturalmente poderia responder isso, e aí a testemunha pode, às vezes, olhar essa atitude do advogado, responder outra coisa que não seja aquilo estritamente que está no inquérito policial e que é bom para você. Então não faça uma pergunta de modo a colidir frontalmente, a desafiar a testemunha. Não precisa fazer isso. Você vai fazer de maneira cordial, elegante, você vai ler o que já foi dito na fase de inquérito, o depoimento do condutor. Você vai ler esse depoimento e à luz desse depoimento que você vai ler para ele, você vai pedir para ele ratificar. Fulano de tal, boa tarde, meu nome é Mário Guarnieri, eu sou advogado de defesa, eu vou fazer algumas perguntas para você, tudo bem? Tudo bem.
E se é online, ainda costumo falar para você, está me ouvindo bem? Consegue me compreender? Sim, doutor, estou ouvindo. Maravilha. Olha, lá nas folhas tais do processo, consta o seu depoimento na fase policial. E lá, nessa oportunidade, você falou que estava em ronda em policiamento ostensivo quando recebeu informações sobre uma suposta compra e venda de droga. E a partir dessa informação recebida ali por você, pela sua guarnição, vocês foram até o imóvel e lá dentro, ao entrarem, encontraram o entorpecente lá dentro. É isso que consta aqui em folhas tais. Você ratifica, foi isso mesmo que aconteceu? Foi, doutor, foi isso. Pronto. Já tem o ratifique que você precisa. Ele vai só corroborar. E quando você lê e pede para ele confirmar, pronto, é essa a resposta que você precisa. Você não precisa entrar em debate frontal com a testemunha, desafiar a testemunha, não precisa. E aí a segunda pergunta que você vai fazer é essa informação que vocês receberam foi uma denúncia anônima? Foi. Pelo que consta aqui, me parece que vocês foram direto, né? Não chegaram a fazer uma averiguação. A averiguação foi receber a informação e dali já foram cumprir. Foi isso mesmo? Foi. E aí vai confirmando essas informações. Por quê? Você vai pegar a informação da fase policial e da fase judicial para corroborar e trabalhar essa tese. A rainha das provas é o próprio depoimento do condutor, que ele vai falar qual a motivação, por que vocês fizeram isso? Foi por isso, por isso, por isso. Ok, cheque, é isso que você precisa. Então você precisa ter essa noção, essa ideia, quando for construir essa tese. Tá? Não precisa desafiar, ser deselegante, brigar, causar um transtorno na audiência. Não estou dizendo para você ser, como diria minha avó, pamonha, né? Pamonhão, né? O pamonhona, que as coisas estão acontecendo, seus direitos estão sendo ali tolhidos, você está parado ou parada. Não é isso. Mas também agir com urbanidade, com educação, isso atrai uma imagem positiva para você, sabe? Não precisa desafiar a testemunha, entrar em embate direto com a testemunha. Ela vai responder o que você precisa. E é só você contornar a situação, pedir uma pergunta fechada, ratifico, acabou. Só mandar para frente e agir dessa maneira na audiência. E de posse dessa informação, você vai fazer desenvolver a sua peça em a tese, né, de ausência de fundadas suspeitas. Ela é corroborada no depoimento tal e esse fundamento apresentado ele é previsto na jurisprudência. Vamos colocar STJ, tá? O STJ entende que não é um argumento válido para dar aso ali para autorizar a busca pessoal. E aí, obviamente, quando você for conduzir para um pedido, primeiro você vai pedir reconhecimento da ilegalidade do flagrante, ilicitude das provas angariadas e consequente exclusão, artigo 157, né, prova ilícita. E depois você vai falar sobre ausência de justa causa. Por quê? Prova da... A justa causa é prova da materialidade prejudicada pela ilícito das provas e ausência para a materialidade e da autoria. Professor, indício não é só autoria, autoria não é só indício, eu preciso de prova, não, é que para sentença eu me abandono lá a questão do indício, né, mero indício de autoria, e aí eu preciso confirmar que de fato tem uma prova que o meu cliente é o autor do delito. Não basta se limitar apenas a indício, tá? O indício é para iniciar o processo, mas para condenação eu preciso de prova. E aí, esse é o passo a passo que você vai seguir nos seus pedidos. Reconhecimento da ilegalidade do flagrante. Posteriormente, ilicitude das provas angariadas e consequente exclusão delas com base no artigo 157 do CPP.
E a ausência de justa causa, né? Que a justa causa é prova da materialidade e da autoria. E quando não tem justa causa para condenação, é o caso de absolvição do seu cliente. Porque falta justa causa ali. O fumus comissi delicti não foi preenchido para iniciar o processo e muito menos não foi confirmado ao final para poder dar asa a uma sentença condenatória. E aí olhar para esse cenário, fazer exatamente esse passo a passo, você vai poder trabalhar com tranquilidade a tese de ausência de fundadas suspeitas. Olha item a item, passo a passo do que eu falei aqui nessa aula, que você vai ter um grande sucesso. O problema é que os advogados jogam essa tese sem saber como trabalhar, não faz as devidas explicações do processo. E você precisa, para ser um advogado de elite, são os advogados que de fato sabem o que vão fazer, quando fazer e como fazer, você precisa ter compreensão de como você vai trabalhar a tese. Não é só jogar ela lá e falar, juiz, acolhe aí. Mas por que o juiz vai ter que acolher? Fazer uma explicação. Isso é um advogado completo, é uma defesa completa. É um advogado que almeja um patamar maior dentro da advocacia. Um advogado que entende o processo e faz com dedicação. Não aquele que faz por fazer. E aí, tendo dedicação, seus resultados vão falar por si, mais clientes, mais recorrência de honorários e maior faturamento. Retorno financeiro da advocacia. É isso que vai acontecer com você. Mas você precisa saber como trabalhar. E essa aula de hoje foi justamente para te explicar isso. Como você vai trabalhar passo a passo a tese de ausência de fundadas suspeitas. Beleza? Pessoal, chegamos ao final da nossa aula e só lembrando, tá? Só lembrando. Nós temos aqui o treinamento que eu vou fazer. Dias 16, 18, 20 e 22 de setembro. Já tá aí. Então, clica no link que está aqui em destaque, aqui na descrição do vídeo. Faz a sua inscrição. Completa lá com os seus dados, seu nome, seu e-mail e entra para o grupo do WhatsApp, porque é lá no grupo do WhatsApp que eu vou entregar todo o material necessário para que você possa participar. Então não deixa de participar do evento. Material PDF, modelo de peça, tudo que você precisa para participar e ter um grande aprendizado na área criminal. Para se desenvolver, ser um advogado diferente e ganhar destaque e notoriedade na região onde você atua. Tá bom? Então não deixa aqui de se inscrever, o link está na descrição desse vídeo, clica ali, faz a sua inscrição, participa do treinamento, tá? Vão ser aulas aprofundadas sobre a advocacia criminal, beleza? Pessoal, chegamos ao fim então nessa aula, quero desejar para vocês uma excelente aí terça-feira, quarta, né, restinho de semana, e nós nos vemos na quinta-feira, tá? Quinta-feira nós temos a nossa live número 175, com outro tema relevante dentro da advocacia criminal. Vou ficar por aqui, um grande abraço, fique com Deus, fui!